A outra coisa são alguns toques de uma pessoa especial. Eu vou falar logo para não ficar no suspense. O Sérgio criou um suspensezinho no início. Bom, vocês que estudam a parte espiritual sabem que recentemente o Luiz Antônio Gasparetto desencarnou. Tá? Teve problemas, se eu não me engano, de câncer no pulmão, em algumas áreas, houve metástase e ele ficou muito magrinho, deixou ainda algumas mensagens por aí, né? E honradamente passou para o lado de lá de forma consciente. Era um médium muito legal, uma pessoa com uma profundidade muito grande e ao mesmo tempo uma pessoa com qualidades e defeitos igual a todos nós. Ele mesmo falava isso. Ele então desencarnou o mês passado. Nós estamos gravando esse programa aqui dia 20 de junho, né? E eu poderia já ter visto ele devido à condição mediúnica que eu tenho, mas eu não me incomodo. A pessoa passa por lá de lá, eu não vou atrás, mesmo que seja uma pessoa próxima. Eu sei que na hora certa aquilo vai rolar, como também sei que eu não mando em nada, e pode ser que eu não consiga nunca ver tal pessoa ou pescar sua presença. Podendo ser até uma pessoa próxima. Isso é lição para a gente não manda em nada. Então muitas coisas assim são circunstanciais, as coisas rolam e aí você aproveita a chance e capta algo. Na quinta-feira passada, era por volta de 10h30 da noite, eu estava em casa, estava lendo, escutando música, e estava lendo no sofá da sala, quando o meu chakra frontal deu um clarão, aquela coisa espontânea. Quando acontece isso, não fui eu que pulsei luz no meu chakra frontal para abrir a clarividência e ver algo. Simplesmente é uma energia que veio e... um tubo de luz. Explodiu aqui na fase, vapt! E aí eu começo a ver espontaneamente alguma coisa a partir de alguma inteligência extrafísica que jogou essa luz de lá para cá. E aí abriu assim, eu vi o Luiz Antônio Gasparetto lá no plano onde ele estava, ou seja, ele não estava na minha sala, nem eu fui fora do corpo até ele. Nós estávamos em planos diferentes, ele me via e eu via ele, né? E ele totalmente consciente, ou totalmente lúcido aqui, olhos fechados, aqui a consciência bem aberta. Haviam outras presenças junto com ele, outros espíritos que eu não via, mas eu sabia que eram amigos dele, e ele assim, em pé, de frente, ele começou telepaticamente a conversar comigo. Ele estava bem? Bem, então, aí fisicamente, é que tá. Fisicamente, a expressão, a aparência dele. Vários médiuns podem comprovar isso para as pessoas, projetores astrais. É muito comum quando a pessoa está muito bem do lado de lá, pós-morte, que ela remoce a aparência, remoce os olhos bem brilhantes. Esse é um dado importante. Pode ser até que a pessoa mantenha, por exemplo, aquela expressão, uma barba vetusta, aquela coisa, mas os olhinhos brilham igual criança, e a expressão do rosto é legal. Então, era ele mesmo, do jeitão dele, mas remoçado uns 10 anos ou 15 a menos já. O que mostra, ele está saudável, a consciência dele está lúcida, ele está tranquilo. E só para a questão da expressão, para acrescentar algo, Sérgio, às vezes a gente conhece alguém com muita idade, né? Um ancião, uma anciã, o rosto sulcadinho de rugas, mas você vê brilho no olhar, você vê uma expressão de vivacidade. O sorriso também. E às vezes você encontra um jovem chapado de droga, né? O rosto limpinho, novinho, mas a expressão envelhecida. Então nós não estamos falando de ruga ou de idade física, mas de expressão, a aura do rosto espiritual. Se o espírito está bem, ela ultrapassa o limite áurico do rosto extrafísico, e você vê que a expressão está remoçada. Isso às vezes acompanha no contorno da expressão do rosto, que é uma plasmagem psicossomática do espírito em relação à última vida que ele acabou de sair. E não imaginem que uma pessoa, por desencarnar, vai lembrar todas as vidas anteriores num átimo. Quando isso demanda ela primeiro resolver as coisas pendentes da última, para devagarzinho ir alcançando outros níveis, e aí recuperar de dentro da memória integral dela o conjunto que ela é como um ser evoluindo, né? Então ele estava bem consciente, risonho, estava muito alegre, o Gasparetto, né? E começou mentalmente a conversar comigo. Bom, eu conheci o Gasparetto em 1988. Eu morava no Rio ainda e vinha muito a São Paulo. Então tem 30 anos que eu conheço o Luiz. Nós tínhamos uma amizade e um respeito mútuo muito grande, embora nós não nos encontrássemos com frequência.
Todas as vezes que nós nos encontrávamos, por exemplo, na Rádio Mundial, era aquela festa, aquele abraço, aquela alegria, o Gaspareto brincalhão, eu também brincalhão, e sempre foi um contato assim nosso, muito bacana, né? E também com a mãe dele, a Zíbia, com o Irineu Gaspareto, irmão, amizade de muitos anos com todos eles, respeito mútuo, sabe? E assim, pois bem, ele então foi me passando algumas coisas. Eu anotei algumas delas aqui para não esquecer, que são toques conscienciais do Luiz Antônio Gaspareto, 1 mês e pouco após a passagem dele. Eu quero passar isso, inclusive, para que as pessoas que amavam o Gaspareto, que gostavam do Gaspareto, ou melhor, corrigindo, que amam o Gaspareto, que gostam dele, o cara continua vivo do lado de lá, para que elas se sintam bem com essas coisas que ele me passou, que vocês que gostam dele vão apreciar bastante, e é uma notícia muito legal. E outra coisa, o meu contato com o Gaspareto não era o contato que as pessoas tinham como alunos dele, fãs dele. O meu contato com ele era de amigo e de médium para médium. Então é claro que o papo era outro, a maneira de um conversar com o outro, assim, só nós dois, era diferente. Nós tínhamos um sentimento mútuo, um respeito mútuo, nos gostávamos muito enquanto espíritos encarnados, realizando um trabalho consciencial aqui embaixo, né? Ele do jeito dele, eu do meu jeito, e nenhum dos dois jeitos, dele ou meu, jeito perfeito, isso não existe. Qualidades e no meio um monte de defeito também, mas priorizando a melhoria no que for possível, a individualização, né? Bom, aí ele ria muito, Sérgio, ele ria pra caramba, né? E eu vou pontuar o que ele falou agora. Primeira coisa importante, ele falou assim: Wagner, aí embaixo é tudo como se fosse uma grande ilusão, uma grande brincadeira que a gente se perde. Não leva nada muito a sério aí embaixo, porque olhando daqui, um monte de coisa que a gente se aborrece, nem vale a pena, não tinha sentido algum. Então tudo aí embaixo é uma ilusão. Ele falou assim, é uma brincadeira cósmica. E riu. É uma brincadeira cósmica. Assim, o que acontece? Não leva nada a sério, não é não ter responsabilidade, é não ficar preso a picuinha, não ficar preso a coisas negativas, que muitas vezes são ilusões da nossa parte mesmo, coisas que nós acalentamos e que nem são reais. Então, esse era o toque dele, lembrando que ele era psicólogo também, e fazia um trabalho já desse, falando com as pessoas. Bom, isso aqui é um arraso. Ele riu e falou assim: Wagner, a humanidade toda é bipolar. Ele começou a rir. Ele era bipolar. Ele falou, não há um espírito encarnado na Terra que não seja bipolar. O que ele está querendo dizer? Todo mundo tem altos e baixos. Nós podemos ser maravilhosos aqui, medíocres aqui, e essa mescla é uma bipolaridade consciencial, espiritual de alguma forma. Eu morri de rir quando ele falou assim: Wagner, a humanidade toda é bipolar. E ele gesticulava com as mãos assim e ria pra caramba. Bom, aqui também é uma coisa que ele falava aqui embaixo, mas ele enfatizou: as religiões e culturas demonizaram demais a sexualidade. Claro. Demonizaram a sexualidade, jogando uma culpa enorme, uma tensão enorme em cima do que é uma função natural, humana e saudável dentro da normalidade e do equilíbrio de cada um. Então, isso aí foi também uma coisa... Isso é uma nova Bíblia, é a melhor que eu já vi. Se demonizar as religiões e culturas, demonizaram a sexualidade. Né? E ele também falava isso aqui embaixo. Bom, agora, isso aqui foi uma surpresa para mim. Ele falou assim: Wagner, do lado de cá, os meus amigos aqui me mostraram coisas relativas a Jesus que eu não imaginava. Ele falou assim: agora eu respeito Jesus demais. E eu estranhei, porque não era o jeitão dele. Ele falou assim: pois aqui eu vi coisas que eu ainda estou elaborando e estou aprofundando sobre Jesus, mas o meu respeito agora é grande. E ele falou: eu não estou falando de religião cristã embaixo, eu estou falando de Jesus. E eu também estou buscando agora conhecer melhor o Jesus sem a religião. E eu estou tendo um respeito enorme, que eu nunca imaginei que eu teria por essa figura, e agora eu tenho. Eu admiro Jesus e respeito, estou aprendendo a respeitar. As religiões da Terra são uma coisa, Jesus é outra. Maravilhoso. Eu acho isso aqui fantástico, hein, Jefferson? Você tem a carta de Cristo que ele lia? Tenho, sim. Você tem? Tenho. Eu que te dei, não. Você comprou? Você me deu. Eu te dei. É de cabo a rabo, é um ser de luz chamado Jesus. Mesmo. Bom, ele também... Que bom que ele dá essa... Sim, ele enfatizou também, Sérgio, a riqueza que são os sentimentos quando existe amizade verdadeira e não amizade falsa,
por interesse. Quando há uma afinidade, seja de amizade, seja de serviço, seja de espiritualidade, essa amizade, ela é muito valorizada do lado de lá, quando ela é verdadeira, que se vê que aquilo era uma riqueza, que aqui embaixo às vezes a gente não nota. Inclusive amigos, pessoas que se gostam, elas podem estar afastadas geograficamente, porque moram em lugares diferentes, mas há uma sintonia entre elas, né? E que às vezes pessoas que estão em volta podem ser muito falsas e parecer amigas verdadeiras, e na verdade não são. Que a amizade verdadeira é sintonia, não é uma coisa de presença nem física, mas o que você sente mutuamente de respeito e de alegria, de riqueza com aquela presença na sua vida, seja ela próxima ou não. Parabéns. Também assim, isso é extraordinário. Né? E por último, ele me falou que ele tá frequentando grupos de estudo, reuniões que são feitas com mentores e amigos, que assim, onde eles escolhem o tema e ficam conversando entre si, que é uma das coisas que mais ajuda do lado de lá, grupos de trabalho que estudam um tema e chegam a um consenso que beneficia a todos. Todo mundo fala, todo mundo opina e acha um meio comum saudável. Uma espécie de terapia de grupo, onde se estuda e onde um fala com o outro sem crítica negativa. Olha, por exemplo, imagina a gente do lado de lá, a gente, poxa Sérgio, lá embaixo, eu acho que você se enrolou com tal coisa. Aí você fala, e você, Wagner? Também. E a gente vai harmonizando um ao outro, mas não há aquela coisa, pô Sérgio, você deu mole, não é isso não. Era isso, ele falou que ele está num grupo desse e que há uma alegria, porque são gente na mesma altura do conhecimento que ele tinha, e que quando eles falam de alguma coisa cá embaixo que pegou, é sempre no sentido de morrer de rir daquela tolice, não no sentido de condenar, tipo assim, poxa, olha lá você lá embaixo que você vacilou, olha lá, e começa todo mundo a rir e desbloqueia aquilo. É a terapia do riso. O Gasparetto me falou que é muito forte lá de lá, a terapia do riso, e a conversa entre pares iguais, um ajudando o outro a entender coisas da evolução para seguir em frente. Então, fora, porque isso é uma Bíblia, eu queria tirar uma foto disso aí. Pode? Tá? Não, mas me perdi um pouco, mas o conceito é que todo esse tipo de sabedoria que vai sair desse círculo deveria passar para a gente. Então, ou seja, já a terapia do riso, o pessoal sabe, mas não sabe da profundidade. A profundidade que é, né? Né? É uma coisa do Jesus, meu. Eu senti esse negócio, eu comprei não sei quantos livros e fizemos um negócio. Por quê? Era como se eu sentisse a presença de um irmão, um irmão de caminhada, que nem você, que nem ele. Você entende? E a humildade, cara, também tem as meditações do Jesus Cristo lá no livro lá. Aí e ele prometeu que outra hora apareceria. Bom, isso foi na quinta à noite. No dia seguinte, o Evaldo Ribeiro, querido amigo, trabalhou tantos anos na Rádio Mundial lá com a gente. O Gasparetto era muito amigo dele, né? Evaldo, um amigão também que eu fiz nesses anos lá na Rádio Mundial. A gente mantém amizade, se fala sempre. Evaldo me mandou um WhatsApp dizendo: Wagner, de ontem para hoje, ou seja, de quinta para sexta, eu tinha visto ele na quinta de noite, de ontem para hoje eu tive um sonho com o Gasparetto. Eu não tinha falado nada com o Evaldo, foi na mesma noite. E eu acho que estava na rádio, né? Botou lá no ar, pegou, todo mundo pegou. E aí ele falou assim, eu acho que foi uma projeção, uma saída do corpo, mas eu não tenho certeza, então vou trabalhar isso como se fosse um sonho. E nesse sonho, o Gasparetto estava muito alegre, rindo muito e remoçado. E ele falou umas coisas comigo, brincou comigo, falou, baixinho, tá na hora de você voltar pro corpo. E ele veio e encaixou. Aí quando eu falei, caramba, Evaldo, você viu o Gasparetto na mesma noite que eu vi. E como ele tinha uma grande amizade com nós dois, é claro, ele está buscando os links, né, aqui embaixo, de pessoas que são amigas que ele gosta muito e que poderiam, de alguma forma, captar. Agora, um esclarecimento. Muitas vezes, nós somos levados fora do corpo e recebemos uma orientação do lado de lá, batemos um papo e trazemos aquilo para cá. Pode se lembrar disso ou não, porque o cérebro pode amortecer a memória daquilo. Então, muitas vezes, em lugar de levar a pessoa lá fora, o plano espiritual escolhe fazer o seguinte: cria um elo energético de lá a aqui, onde eles estão lá e você está aqui, e de lá eles projetam a onda mental e você registra aqui e escreve, e aí não tem como esquecer. Então algumas informações
são passadas extrafisicamente durante as saídas. Outras são passadas intrafisicamente, de lá para cá, para você escrever. E eu já comentei muitas vezes isso na rádio, lá durante o programa, que às vezes durante o sono, os mentores fazem um bloco de ideias e introduzem na tua mente fora do corpo, no chakra coronário. Você cai para dentro do corpo, aquela massa fica flutuando por cima da sua cabeça. E você fica assim, tem alguma coisa, mas eu não estou conseguindo lembrar. Quer dizer, está na mente, mas não fez o download para o cérebro. Com o passar das horas, aquilo de repente faz assim, ó. Terminou o download. Faz assim, ó. Tum! Quando desce, você tem que escrever rapidamente, porque é a mesma coisa lá de fora, só que para não esquecer, se utiliza esse método. Então, são várias as formas que o plano espiritual tem de verter informação. Aqui no caso do Gasparetto, não é uma mensagem, é uma conversa entre amigos, que eu poderia deixar no pessoal, não contar para ninguém. Mas eu acho que tem que passar para registrar a alegria dele, as pessoas que amam o Gasparetto, saber que ele está muito bem. Ele me falou também umas coisas pessoais, né, que eu vou encontrar o irmão dele, o Irineu Gasparetto, vou conversar isso, eu não vou comentar aqui, que não é recadinho, isso, aquilo, mas alguns toques que eu acho que vão ser úteis dele, né, para o irmão. Comentou algo também sobre a mãe, a Zíbia, que está por um fio, também muito doente para ir embora, e isso é normal, a pessoa só vai para o lado de lá, nada de drama com isso, não é frieza, é família a família de médiuns desencarnar me parece um troço, como lidar com isso de forma normal. Então, ficamos sem aquela beleza. Mas é assim mesmo, Sérgio, né? E a vida continua do lado de lá e aqui. Então tá aí o que eu queria passar para